dia. Bom dia para quem vai ver de dia, o pessoal que vai ver depois. Salve, estamos de volta para esse episódio de número 97. 97 Uau! episódio. Com alguém que esteve aqui lá pela segunda, eu não lembro se é sexto, sétimo. Mas hoje ela está de uma forma diferente. Aliás, ela não esteve aqui só na segunda, ela esteve na primeira também. Já estava cercando, né? Já estava aí, já de olho, a gente já tinha uma suspeita. Não foi só a avó dele que falou, ainda bem que tá na hora não, viu? O senhor corrige aí depois. Ele sabe. Mas, enfim. A última vez, eu vou começar te perguntando, primeiro, obrigado por ter vindo, mas te perguntando, qual é a diferença daquela da pessoa que esteve aqui há 2 anos atrás para a pessoa que está aqui agora? Meu Deus, bom dia, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É verdade, verdade. Vocês vão escutar um chorinho de fundo aí, porque isso também é uma das novidades agora de depois de 2 anos, né, de ter vindo. Isso aí. Acredito que a Natália de antes não tinha tantas responsabilidades e demandas assim, né? Trabalhava e tal, mas era uma vida mais só para mim, digamos assim, né? Agora existe um pouco mais de coisas, né? Existe uma família, um esposo, uma casa, um filho, então aumenta-se as demandas. Mas também aumenta a felicidade, o coração alarga e acredito que um pouco disso. E você, final do mês, faz 1 ano que vocês casaram, né? Já faz 1 ano que a gente casou. Não, 1 mês? Eita, pô, calma. 3 meses, o José. Ele vai fazer 4. Nossa Senhora. Gente, bebezinho assim. E você imaginou que depois daquela conversa que a gente teve que hoje tivesse já com José, ou podia ser outro nome, com a criança já assim e tal? Você já pensou assim, nossa, daqui a 2 anos eu já vou ser mãe, já vou ter 1, 2, 3 filhos, sei lá. Acho que não, né? Assim, quando a gente conversou, eu estava muito na vida, né, em São Paulo, assim, né, naquela correria, era pandemia também. Eu estava trabalhando na Afago. Eu acho que eu não imaginei que a vida ia desdobrar assim de forma tão rápida, né? O José foi realmente um pequeno milagre, como a gente costuma falar, né? Por conta das minhas questões de saúde. Assim, dos médicos, dos exames, a gente ia ter realmente dificuldade. Então, eu acredito que eu não imaginei que ia ser tão, assim, presente de Deus, assim, papum, né? Tão rápido. Natália, eu não sei se assim, a gente não pode fazer uma comparação, obviamente com ela, porque ela foi quem carregou a salvação de tudo. Mas tu se imagina assim, nossa, sendo mãe, imaginando assim, poxa, se ela, enfim, dá para fazer algum paralelo? Acho que paralelo não dá, né? A gente não chega nem aos pés dela. Mas, assim, se inspirar, eu acredito que tem como, né? Isso, se inspirar, Porque... gente. Você desculpa, porque eu tô 2 horas a menos que ela e eu acordei Tá um pouco acordando, tá cedo. acordando. Tô acordando. Maravilhoso. Mas com certeza se inspirar nela, né? Porque, cara, tipo, imagina, ela era mais nova do que eu, né? Então, ela tinha uns 13, 14 anos. E eu fico imaginando, cara, você vivenciar a maternidade nessa idade, porque, tipo, claro que os nossos tempos é totalmente diferente do dela, né? Mas o exemplo de doação, de serviço,
de amor, assim, né? E pensar, cara, ela educou o menino Deus, né? Então, a gente tem que redobrar, assim, na educação, né? Porque Jesus tinha graça especial, né? A maternidade se tem uma graça que é realmente especial, né? Mas, pensa, Maria era mãe de Deus, assim, né? O quanto que ela teve que viver, o quanto que ela sofreu também, né? Então, eu acho que é uma inspiração diária, assim. E você, de acordo com o que a produção estava me ajudando, eu acho que eu até já te fiz essa pergunta no começo, mas tem alguma coisa que tenha mudado de fato, assim, com a maternidade? Olha, assim, no dia a dia, eu acho que tira a gente do autorreferencialismo, sabe? Tipo, tira a gente do egoísmo, porque a gente não tem mais tempo. Assim, uma coisa bem prática, né? Eu perdia, tipo, umas meia hora, 40 minutos arrumando meu cabelo, por exemplo. Agora eu tenho que agilizar tudo pra, tipo, porque eu entro no banho e o José tá chorando, né? Hoje a minha mãe tá aqui, mas nos dias que minha mãe não tá aqui, só tá eu e o José, tudo é mais em função dele, né? E assim, ele é a prioridade agora, né? Então eu acho que isso muda, porque a gente não é mais a nossa prioridade, existe um ser que depende totalmente da gente. E a gente precisa estar ali para auxiliar, a gente precisa estar ali para dar mamar, né? Para trocar. Então, muda completamente isso, né? E esses E, e, 3 primeiros meses é uma adaptação, assim. e essa história de que a mãe tem privação do sono, é verdade? Olha, a gente não pode reclamar do José, assim, né? A primeira noite foi muito tensa. Quando ele veio da UTI, veio do hospital, foi muito tenso, assim. Ele acordou de 1 em 1 hora real. Mas a gente não pode reclamar porque ele acordou de 3 em 3 horas por muito tempo e agora ele já tá fazendo um período de sono maior, né? Não sei quando ele sair do nosso quarto para ir para o quartinho dele, como é que vai ser. Mas do José a gente não pode reclamar, não. Assim, tem o cansaço, mas O a gente soninho não de pode aposent... reclamar. soninho, já tá com soninho de aposentado já, né? Mas ele, assim, graças a Deus, para o sono a gente não pode reclamar tanto, não, sabe? E como foi que, assim, eu lembro que quando vocês. Eu até vi que ele botou nos stories lá que em períodos diferentes vocês conversaram, né? Vocês estiveram aqui, vocês não estavam juntos, mas já estava, né? Aquela conversa. Ai, Jesus. Quero, inclusive, eu vou cobrar essa criança quando ele crescer, disse, eu quero 10% da sua mesada, viu, filho? Você só tá aqui porque a gente deu força. Não vai ter mesada, não, Gabriel. Vai trabalhar ele. Não, então, sua mesada, seu salário, o que vier aí. Você, você, então veio, foi assim, vocês vieram crescendo junto. E como foi o momento que você. Porque é bom salientar que as pessoas acham que casa, vai viajar, enfim, não pensam mais nesse negócio de construir família. Como foi quando você descobriu assim? Ah, você é mãe, Cara, né? é meio louco, assim, né? Porque. Pode terminar, desculpa. Porque faz o teste, enfim. Depois eu não sei se você fez como é que chama? O exame? Beta-HCG, essas coisas. Como foi assim? Tipo, foi no banheiro, né? Fez lá o teste e tal. É tipo filme, Não, sei ó, lá. foi muito aleatório, assim, né? Porque eu acabei de te contar da questão da minha saúde. Então, eu e o Felipe, a gente já tinha decidido realmente que a gente, quando desse o nosso sim para Deus no matrimônio, a gente também estava aberto para aquilo que Deus queria da gente, né? Mas, no nosso caso, o quê? A gente casou em maio, em julho a gente descobriu que estava grávida, né? Em julho, tipo, um mês depois, né?
2 meses, né, no caso. A gente foi muito louco, assim, a gente estava na missa, mas aí basicamente isso, a gente estava na missa, era 7 de julho, se eu não me engano, e do nada veio no meu coração que eu precisava fazer um teste de gravidez, mas tipo assim, não estava sentindo nada, a menstruação não estava atrasada, nem nada. Veio no coração, na hora da homilia, e aí eu virei para o Felipe e falei, eu preciso te pedir uma coisa. Aí, quando a gente terminou a missa, eu falei, cara, eu nunca fiz um teste de gravidez, eu quero fazer um teste de gravidez. Aí, do nada. Aí o Felipe olhou pra minha cara e começou a rir, né? Tipo assim, não tem como, né? Tipo, tinha marcado já o médico pra gente entender sobre o tratamento, por conta dos cistos e tudo mais. Aí a gente ia fazer churrasco na casa dos meus sogros e a gente passou em casa primeiro e eu fui fazer o teste. Só que, tipo assim, o Felipe e eu tava, tipo assim, não vai dar nada, né? Aí fiz o teste, o de potinho mesmo, né? Que coloca o negocinho no xixi. Aí eu fui escovar dente para um lado, o Felipe sentou na sala e a gente deixou o teste lá. Aí quando eu voltei, né, para ver, assim, né, eu falei, Felipe, deu um grito. Aí o Felipe veio, aí eu falei, o que é isso? Tipo, o que tá acontecendo, né? Porque eu nunca tinha feito, não entendia muito bem, né, que eram os 2 tracinhos, né? Aí o Felipe sentou no vaso, botou a mão na boca e começou a rir, assim, né? Aí tava positivo. Aí eu falei, acho que esse é o momento que você me abraça, né? Aí a gente ficou tipo, caraca, assim, sabe? Aí eu falei com ele, não vamos contar para nossa família, vamos esperar para fazer o teste de sangue e tal. Aí no outro momento eu falei, não, vamos contar já. Aí contamos para as nossas famílias e no outro dia eu fui fazer o teste de sangue. E aí a gente estava bem no iniciozinho, assim, bem no início mesmo. E como foi a reação deles? Eu imagino que tenha sido assim, ó, tal, tinham ficado felizes, é óbvio. E a amamentação, Nath? Eu vi que você tem um destaque lá no seu Insta, você falando sobre. Foi difícil, tá sendo difícil. Pelo que eu vi, não tá sendo assim, não sei, né? Mas ele não achou muito bom ficar sem o tal do TT dele, não, né? A amamentação com certeza está sendo um dos maiores desafios, assim, da maternidade. Eu não imaginava, não. Muita gente, você perguntou da privação do sono, né? Muita gente se questiona muito dessa questão, mas eu acho que para a gente aqui a amamentação está sendo mais intenso. Mas também por conta do processo, né? O José, quando nasceu, ele não veio diretamente para mim, né? Ele foi para a UTI, ele ficou na sonda, depois a gente teve que fazer relactação, né? Que ele vem pro seio junto com a sonda. Aí depois, 11 dias de vida, ele teve que fazer a cirurgia da linguinha, né? Que corta a linguinha. Aí desandou bastante. Aí quando a gente estava readaptando a amamentação, deu fissura, que é quando o bebê não faz a pega correta, né? No caso do José, ele pega muito forte, né? Então, tá sendo bem intenso. É meio doloroso, assim, né? De uma certa forma foi interessante porque o pico da dor, assim, a gente vivenciou na quaresma também. Então, eu podia oferecer aquilo, né? Assim, eu acho que foi a minha maior doação, minha maior penitência foi, assim, tá amamentando com tanta dor, com machucado. Teve um dia que o José mamou sangue. Então, acho que foi bem intenso, assim. A quaresma teve um significado bem interessante também nesse sentido, né? Que a gente vai oferecendo as dores, né? As dores físicas por Jesus também, né? E aí é bom que a gente olha para Maria desolada e fala, cara, tá, a minha dor não é nada ao lado da dela, né? E o José chegou a tomar fórmula? Chegou no hospital, ele tomava fórmula, né? Principalmente no período noturno. E teve uma semanazinha que ele precisou tomar fórmula em uma das mamadas, por conta que, como eu estava muito machucada, precisava de dar uma aliviada, assim, né? Então, uma das mamadas noturnas a gente dava
a fórmula. Uhum. E você... como foi que uma coisa que a Bianca pediu para perguntar para você? A escolha do nome. Depois, óbvio que tirando que você queria me homenagear, você, tô brincadeira. Eu não lembrava que era Gabriel José, depois que você falou que eu me recordei. Então, quando eu e o Felipe namorava, a gente já tinha escolhido, né, alguns nomes. E eu sou muito devota de São José, e o Felipe adora o nome Pedro. Então, a gente fez a junção, porque eu queria muito nomes compostos, né? E todos eram Maria e José, assim, de uma certa forma, né? Eu sempre gostei muito desses de Maria e José e João. E aí a gente tinha 4 nomes, que era José Pedro, que a gente já tinha decidido que seria o primeiro, Maria Luísa, que era o nome da avó do Felipe, Maria Morena e João Ricardo. Eram os 4 nomes que a gente já tinha, assim, meio em mente. E aí o José Pedro foi o primeiro. Ah, se viesse 4 já dava para pôr tudinho. Assim. Nossa, imagina quadrigêmeos. A pessoa surta. Não, então, pois é. É, como você está trabalhando ou Em não? casa. Em casa? Com certeza Não. a maternidade é um grande trabalho. Mas, não, atualmente eu tô assim, eu tô de licença maternidade, mas eu tenho que conversar com a minha ex-chefe ainda, que não sei, assim, por enquanto eu acho que eu tô mais por conta do José mesmo. Mas você pensa em como conciliar quando tiver que voltar, já, enfim, Eu como que passa na penso, sua cabeça? eu tô licenciada pelo INSS, né? Que eu pago o INSS. Eu estava como MEI no meu último trabalho, porque desde quando a gente se falou, né? Da última vez eu estava trabalhando na Afago, quando a gente se falou, mas antes do José eu estava trabalhando para a Ampecom, para Economia de Comunhão, né? E eu Hum, estava trabalhando em home office e eu trabalhava no estilo MEI. Então, eu era pessoa jurídica, pessoa física que trabalha como pessoa sim. jurídica, né? Uhum. E eu sempre paguei o INSS, então, como de uma certa forma eu pagava o INSS, eu fiquei de licença pelo INSS, não pela empresa, né? Eu me afastei da empresa, no caso. E você, agora voltando assim, lá atrás, a Natália, peraí, vamos lá, vamos reformular. Você falou que assim, quando vocês deram, Galera, é muito cedo para o Gabriel. não, não tanto, né? Mas não tanto, porque já são 7h30. É só para as pessoas terem ideia de que eu não estou no No mesmo mesmo fuso horário que fuso. a Ana, né? Você falou de assim, você chegou pro Felipe e falou, ó, a partir do momento que a gente deu o sim, inclusive eu estava até conversando com uma pessoa anteontem, de que a partir dali que você dá aquele sim, não tem como. Você disse, Voltar. será que pode voltar? Não diria nem voltar atrás, vai fazer concessões, querer passar por cima de algumas regras. Você falou que quando você conversou com o Felipe sobre o sim, você tinha que estar aberto aos planos do que Deus queria para vocês dois. E você, aquela menina lá, eu fiz aquela pergunta para ti, do conselho, imaginava estar nessa situação, já tá assim, nesse patamar, nessa situação não, mas nesse patamar de vida e tal, já com um mês, né, que foi enfim, já Não imaginava foi. não, Gabriel. Foi uma grande surpresa, assim, né? Eu acredito que realmente, assim, é muito engraçado, né? Porque eu sempre meio que ficava muito pensando qual era a minha vocação. Eu já namorei antes, né? Antes de namorar o Felipe e tudo mais. E sempre tive muito essa questão de vocação. E era uma coisa que me incomodava muito, né? Só que era muito, tipo, de acordo com o que eu pensava, sabe? Tipo assim, vamos supor, se caso eu me consagrar para Deus, vai ser assim, assim, assado, né?
E eu acho que Deus dá umas rasteiras na gente para a gente pagar a nossa língua e pensar que, tipo assim, não é a gente que delimita, não é a gente que manda em Deus, é Deus que fala o que é para a gente viver, para a gente caminhar, né? E quando eu e o Felipe começamos a namorar, a gente já estava muito nesse sentido como eu vou dizer, na escadinha do a gente está vivendo para Deus, o nosso namoro, em algum momento, vai acabar, ou acaba, ou a gente casa, e a gente vai viver aquilo que Deus realmente está pensando para a gente. E, de uma certa forma, eu acredito que não tinha como imaginar, né? Deus realmente fez planos muito, muito interessantes para a gente, né? Inclusive, quando a gente foi, né, fazer a primeira ultrassom, a médica da ultrassom viu, né? Porque tem como você saber de onde sai o óvulo, né? E o óvulo que o José Pedro estava, né? Que era tem como. Estava bem no meio dos cistos, né? Então a médica virou pro Felipe e falou assim, tipo isso, né? Ela falou assim: você é colega de profissão, você sabe que vocês têm um pequeno milagre, né? Porque olha da onde saiu esse óvulo, né? Era exatamente do ovário que não ovulava, né? Digamos assim. Então... E tem mais de um, não sabia que tinha mais. Olha aí, pra você ter que aprender mesmo, porque eu nunca me liguei, que eu dormia nas aulas de biologia. Acho que a gente não aprende essas coisas, não. E o que é mais desafiador, assim, hoje? Hoje. Eu acho que assim, a adaptação. Só para fazer um paralelo, assim, o que é mais desafiador? Você imaginava, você tinha um conceito de dizer, pô, vou ser mãe, eu vou acordar, eu tenho que amamentar, mas a prática é diferente, né? Eu acho que, por mais que a gente imagine, não chega perto da prática, não. Como, e tipo? É porque é exatamente isso, né? É você ficar ali em função de outra pessoa totalmente, né? Tipo, um bebezinho que realmente necessita de você, né? Tipo, por exemplo, se você não dá de comer para ele vai ficar esgoelando, por exemplo. Ele não tem a capacidade de ir com as perninhas dele e pegar a comida dele, né? Ele tem a necessidade total, de que você acompanhe ele. Ele não anda, ele não fala. Então, assim, é uma dependência fora do comum, né? E isso demanda, né? Principalmente porque pós a gestação, o parto, né? A gente tem toda aquela questão do puerpério, né? Que os nossos hormônios, o nosso corpo está voltando ao normal. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive que fazer a cesárea, né? A gente queria o parto normal e foi a cesárea. Então, você está se recuperando de uma cirurgia que você foi cortada em 7 camadas. E, tipo assim, você já tem que amamentar, você já tem que, tipo, dar banho no bebê, você tem que fazer várias coisas, né? Então, é inimaginável, assim. Graças a Deus eu tive apoio, mas tem mães que não têm apoio, né? Então, isso também é uma coisa importante de dizer. Em 2 pontos que a produção minha falou, comentou comigo, eu vou tocar na primeiro, que é o do parto. Vocês tinham planejado parto Normal, natural, humanizado. normal, humanizado, tudo, enfim, mas não deu certo. Enfim, e você teve que ir para cesárea. Para cesárea. Não, ia ser no hospital. O Felipe não queria parto em casa de forma alguma. E como foi isso, assim? Tipo, pô, não vai dar, meio assim, é frustrante ou não? Tá, não deu, não deu. Olha, Gabriel, na hora você só pensa em querer resolver e salvar a vida do seu filho, né? No meu caso. Na hora foi isso, assim, tipo, essa decisão, isso vai ser bom, porque tanto o Felipe conversou comigo, quanto a médica conversou comigo, porque o José, ele tinha circular de cordão, mas não era essa a questão. Ele tinha um nó no cordão dele, né?
Então, o nozinho fazia com que não chegasse mais um ar, não chegasse mais comida. Então, se eu ficasse induzindo o parto, talvez na metade da indução para fazer um parto normal, a gente poderia ter um sofrimento fetal e, tipo, a gente já estava medindo os batimentos cardíacos dele, então foi melhor fazer a cesárea. Então, naquela hora ali, é tipo assim, o que é melhor para o meu filho eu vou fazer. Mas assim, depois, né, depois que ele ficou na UTI, eu vim para casa e tudo mais, aí que a cabeça começa a pensar, né? Aí você fica, nossa, mas a gente estava vindo num caminho tão, né, bonito, a gente estudou, a gente fez toda a fisioterapia pélvica, fez toda a preparação, mas eu acho que aquilo tudo também, de uma certa forma, já vinha fortalecendo para que eu entendesse que não era por mim, mas era por nós, né? Então, mas claro que eu chorei muito, eu fiquei mal, assim, fiquei triste, mas assim, é você entender naquele momento de dificuldade, de dor também, que o que foi feito era para ser feito da melhor forma, né? Não é que você não, tipo, não pensa, não sente, claro que sente, né? Uhum. E você falou da rede de apoio. Tem muitas mães que não têm. Uma vez eu lembro que eu peguei o ônibus aqui em Rio Branco para vir para casa, que meu quarto tinha dado algum problema, eu vim em casa. E eu lembro que uma mãe tinha acabado de sair da maternidade. Ela estava com uma bebezinha. Eu falei, ela sentou do meu lado, eu falei, nossa, tá. Ela disse, não, eu acabei de sair. Foi, mas assim, você não. Né? Ah, pô, não tenho dinheiro, assim, não dá para pegar táxi, né? Na época não tinha Uber ainda. Então ela pegou o ônibus e veio com a bebezinha. E aí a gente conversando, brincou, ria, eu falei, ah, já vai criar imunidade já, né? Essa mulher vai. E ela falou, não, é porque eu não lembro se a minha mãe. Não, ela não tinha mais mãe, né? Só um minuto. Oi? Tá bom. Meu pai tá saindo aí no carro. Ela não tinha mãe solo também, mas você teve uma rede de apoio legal, assim, né? Sua mãe tava. Grande. A minha Você. mãe veio no dia após, né? A gente ganhou o José na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, minha mãe já estava viajando para vir. A minha sogra, os meus cunhados, o meu sogro, o Felipe. O Felipe ficou comigo todos os dias no hospital desde a internação. Abriu mão realmente, assim. E no dia da alta do José que o Felipe estava trabalhando. Aí, nesse dia, o meu cunhado me ajudou trazendo o José para casa, com a minha mãe e tudo mais. Mas o Felipe estava ali o tempo todo. O tempo todo. E, enfim, é importante, né? As pessoas acham que é fácil, mas não é. De forma alguma, é umas guerreiras as mães solos, assim. Eu fico, nossa, eu não posso nem imaginar como seria, assim, tipo, é muita coisa, é muita demanda. O seu emocional, o seu físico, tá tudo muito fora, né? Fora do que é o normal, né? Fora do que é o comum, assim. É tudo uma Você, pessoa nova. de fato, você se preparou, tipo, no sentido de, livros, inspirações, que eu sei que você tem, inclusive ela teve até aqui, inspirações, sei lá, como eu falei, livros, inspirações, conselhos, enfim, você, por mais que a pessoa te diga assim, não, Natália, aconteceu comigo assim, é desse jeito, eu fiz assim, mas é diferente a prática também, assim, da teoria, ou alguma coisa que você aproveitou, não sei. Estudei bastante. A gente comprou curso, eu fazia o curso de gestação, de parto, de porpério. Eu lia muita coisa. Você falou de inspiração, a Mariá, que você está falando, né? Ela mesmo. Eu super me inspiro nela também. Inclusive o nosso filho, assim, depois que eu fui me dar conta de que o primeiro filho dela também é Mas, José Pedro. É, é, eu até mandei mensagem para ela um dia, assim, falando, porque depois que eu me dei conta. E sim, muita inspiração.
assim, a prática realmente é o que cabe na vida de cada pessoa, né? Tipo, é muito diferente, assim, né? Eu acho que não tem muito como comparar ou, tipo, você querer entrar na caixa de outra pessoa, né? Mas a gente aprende muito, né? E até hoje, assim, eu fico. Agora a gente comprou outro curso de sono para o bebê. Por mais que o José durma bonitinho, a gente ainda quer. Ó, Nossa, estraguei, eu não sei mexer nisso não aí. vamos ter surpresas. Vamos. Mas isso, e se alguma coisa surpreende, eu acho que tudo surpreende, sabe? Porque às vezes a gente vê, né, no curso, por exemplo, a gente vê as coisas de uma forma, só que aí às vezes o neném reage de outra forma, né? Porque é um ser humano, né? E é um ser humano com vontades, e é um ser humano com necessidades. E a gente está conhecendo, porque também é um novo ser humano, né? Já dá para notar o temperamento do José, já? Cara, não dá para falar, porque geralmente o temperamento é lá com 7, 8 anos de idade, né? Mas ele tem traços coléricos, falta de paciência total, assim, tipo, meu Ele Deus. é um bebezinho aposentado mesmo, então, né? Mas ao mesmo tempo parece um pouco melancólico também, né? Assim, tipo, ele é bem sentido também, assim. O Felipe Aí me vamos ver, falou, o Felipe me falou que ele já está acompanhando, né? Assim no com os olhar, olhinhos. Ai, já está tá muito sorrindo. fofo. Ele dormiu, Gabriel. Eu ia falar com a minha mãe para trazer ele aqui. Ele dormiu. Deixa o bichinho lá dormindo lá, deixa ele descansar, pô. Ele trabalhou demais, já é um senhorzinho já. Já teve muito TT agora de manhã. Você faz também outra coisa que eu vejo assim, mas não tenho a menor noção de como. Vocês ou você pensa em planejamento? Como é que funciona isso aí, de dizer assim? De família, Isso, de isso, métodos. isso. Então, com a gente, eu e o Felipe, assim, planejava muitas coisas, principalmente conhecer o método Billings, né? E o José foi realmente uma surpresa, né? Assim, do início de casamento total. Mas a gente, quando acalmar o furacão, porque querendo se querendo ou não, a gente ainda está vivendo, né? Os 3 primeiros meses do bebê é um furacão, assim, uma coisa atrás da outra. E pelo fato do José ser prematuro, a gente vai em muitos médicos, então, tipo assim, a semana repleta de coisa. Mas a gente tem vontade de conhecer um pouco mais do método Billings. Ah, é que eu tô colando aqui. E, Nath, a vaidade é afetada no sentido de imagem, essas coisas assim? Total. Também tem muita que muitas, isso aí eu vi, e isso aí a produção me Te passou a cola contou. também. Isso. Não, eu perguntei, né, assim, não só para ele, mas para outras pessoas também. Pô, o que eu posso perguntar? Porque eu dizer, ai, como foi? Ah, e tal, assim, tem essas coisas. Também o que não falar, enfim. Você, eu vejo muita gente, hoje em dia você vê, esse pessoal de Instagram, ai, vou fazer isso, ai, eu não quero, não vou ter mais porque fica de tal forma. Tem gente até que paga para os outros terem para não ter o corpo afetado, né? E aí, Verdade. o que é isso para quem é mãe assim? É um negócio fora do comum, assim, né? Tipo, eu tô com 10 quilos a mais aqui que eu não tinha. Mas afeta totalmente, né, o físico da gente, né? Porque realmente é o que eu tava te falando, né? Primeiro você tem, no meu caso, tive a cesárea, né? Eu tava me Uhum. preparando para um parto normal e o pós seria bem mais tranquilo, Porque a pelo que recuperação é dizem. diferente, né? A recuperação é diferente. Só que no caso com a cesárea, muita gente fala, né? Ah, se você faz cesárea, você é menos mãe, porque você não sentiu a dor e tudo mais. Só que, cara, não é isso, velho. Você faz uma cirurgia que te corta 7 camadas. Aí, tipo, no parto Peraí, normal, você tinha você falado logo 7 consegue. camadas? São 7 camadas. Nossa, é um corte absurdo. É muito profundo.
tipo, no meu caso, eu não fiz o repouso que eu deveria fazer, né? Porque quando você faz a cesárea, você cuida do bebê e tudo mais, mas você tem que fazer o repouso. E o Sim. José ficou na UTI, e eu ia no hospital umas 4 vezes por dia, porque a gente tirava o leite e levava para dar na sonda para ele. Então, a minha cirurgia deu complicação, foi bem pesado. A médica chegou a pensar em me reabrir para refazer a cirurgia e tirar um pouco do que aconteceu ali, né? Porque foi para fora, foi uma coisa horrível. Então, tudo isso já afeta um pouco a autoestima, né? Porque num momento você está super bem, saudável e tal, e no outro você está ali com aquela cirurgia para fora, vazando e tudo, né? Então, isso é ruim. Aí, depois que melhorou, aí você começa a se adaptar com o corpo, porque aparece estria, aparece barriga, aparece um monte de coisa, né? Que antes você não tinha, né? Mas eu acho Uhum. que, para além da vaidade, a gente tem que ter muita consciência do porquê também, né? Se gerou uma vida, né? Sim. Então, não é que você tem que. Não é que nada mudou. Muita coisa mudou, né? Só que também, ao mesmo tempo, quando você se olha no espelho, não é que a ficha cai também, né? Precisa-se de tempo para tudo, assim, nesse sentido, né? Porque não é que você. Não é tipo ligar e desligar a luz, né? Já que você falou da ficha cair, em que momento a ficha caiu e se a ficha já caiu ou está caindo? Eu acho que a ficha caiu a partir do momento que eu tive alta e o José ficou na UTI. Hum, Foi assim, sabe, um sentimento de impotência, de medo, sabe? Porque, cara, eu carreguei o José 7 meses e meio, 8 meses na barriga e saí do hospital sem ele. Então eu aí, acho que a ficha caiu ali, sabe? Era uma e, coisa meio louca demais. Eu e, chorei esse, muito. e esse período que ele passou na UTI, como foi para você encarar isso? Olha, foi muito duro. Foi muito duro em vários sentidos, assim. Foi duro para mim, foi duro para o Felipe também, porque o hospital foi muito legal, a gente teve uma experiência muito boa, mas a experiência da UTI foi uma experiência muito pesada, assim, né? Porque como o Felipe desempenha a profissão da medicina, ele fazia as perguntas e a pediatra responsável do hospital não respondia, sabe? Então, o José estava bem, não estava respirando com aparelhos, não tinha nada. Assim. Ele ficou lá por protocolo e porque ele era prematuro, digamos assim, né? Sim, sim. Só que para a gente que é família, a gente tem um medo danado de pegar uma infecção, porque se Sim, ele estava bem, a gente não conseguia entender por que ele estava na UTI. Assim, a gente entende que fazem os exames, que tem todo o cuidado, isso e aquilo, mas para a gente era um risco, principalmente porque tinha uma outra mãe lá que estava com a neném assim bem parecida com o José, e ela já estava 26 dias na UTI, nossa, e a menina pegou uma infecção e teve que ir para tipo sala diferente de todo mundo, né, que é o isolamento que eles chamam. Então, tipo assim, isso tudo aflige a cabeça, né? Em tempos de pandemia também, né? Tudo isso. Aí tinha um nenenzinho do lado do José também, que uns dias antes do José sair, ele pegou a infecção. Aí, tipo, saiu dali também, teve que ir pro isolamento. Aí a gente fica, nossa, o coração fica muito apertado, assim, demais a conta. uhum. E você daria. Agora, a mesma pergunta que eu te fiz lá na primeira vez. Agora, diferente no sentido de que, para aquela moça que falou comigo há 2 anos atrás, o que a Natália de hoje falaria para ela? Tenha paciência, e tenta viver o máximo possível o momento presente, assim. Porque eu acho que, como mãe, pelo menos mãe de primeira viagem, né, que eu tô sendo, eu fico muito preocupada, eu fico muito, sabe, atabalhoada às vezes. E aí, às Hum, vezes, parece que, tipo, eu deveria curtir mais essa fase também, né? Porque, querendo sim, querendo não, na parte do humor,
é uma fase muito gostosa também do pequeno, né? Ver o desenvolvimento dele, ver os sons que ele faz, ver ele se começar a se comunicar com o mundo. Cara, Gabriel, uma coisa bem humor, assim. Eu nunca imaginei que eu ia ficar tão feliz com cocô. Nossa! Cara, a criança, porque ele tem dias que ele fica, tipo, quase 7 dias sem Isso, conseguir, eu ia sabe? perguntar se você gosta de trocar fralda mesmo, ainda bem que você falou. E aí, quando ele faz o cocôzinho, tipo, eu tiro foto, mando para as avós, mando para os tios, fez cocô, vamos fazer festa. Porque chora, porque fica chatinho, né? Assim, chatinho no sentido de incomodado, no sentido, né? E é muito doloroso, porque fica todo vermelhinho. Aí quando faz o cocô, é uma festa. Essa semana a gente estava na rua, fez cocô até a alma. Nossa, ainda bem que a gente anda prevenido com mais de uma roupa, que aí troca tudo. E vem cá, você, eu suponho que já tenha trocado alguma fralda antes e tal, mas essa você não tinha aquele negócio de saber ali. Agora você ele deu de mamar a ele tá ali dormindo, daqui a pouco vai vir o resultado da mamada. Não é Né? tão rápido, não. Não, Depende. então, assim, vai passar lá o tempo, ele vai. Aí você vai ter que ir lá trocar, né? Ou, enfim, ou você tem a rede de apoio, mas enfim, tem aquela. Você pensou assim, disse, nossa, esse negócio de sentir esse cheiro aqui, por mais que seja bonitinho, muito fácil, não. Eu acho que a gente não pensa nessas coisas, não. Depois, na prática, que vai vendo como é que é, né? E, tipo, não é também que uma regra, né? A fralda aguenta um pouco mais de tempo, né? Mas no início, por exemplo, eu trocava se bobear a fralda de 1 em 1 hora. Aí o pessoal falou: você vai levar a família à falência, né? Tipo, trocar a fralda assim, né? Mas a gente vai entendendo também, né? E, tipo, o bebê mesmo, né, vai dando as dicas. O José não gosta de ficar sujo. Então, quando, tipo, ele se irrita muito. E quando tem muito xixi, ele começa a soluçar. Então, existe, tipo, alguns pontinhos que eu consigo observar no José, assim. Vai se Hum. adaptando também, né? A mãe vai adaptando ao bebê. Você lembra qual foi a pergunta que você fez? Eu acho que foi do santo, que eu não lembro agora qual foi o seu santo de devoção. Eita, na época eu não lembro. Eu tenho sempre tantos santos de devoção. Mas se você pudesse fazer uma pergunta para Nossa Senhora, o que você perguntaria para ela agora, depois que você é mãe? Ah, como passar pelas dores com tanta paciência e sem reclamar tanto? E para sua mãe, qual pergunta você faria? Eita, ela tá aqui, aquelas. Ela tá- Ai. Acho que eu já fiz várias, Gabriel. Mas eu acho que é mais assim, tipo. Nossa, me pegou, Gabriel. Não sei. Viu? Eu imagino que você tenha feito. E então, Nath, a gente já está deixando para o final também. A gente falou de humor e tal, né? A gente sabe que tivemos aqui um papo sério, brincando, mas no final a gente tem que sempre descontrair. Nossa, peraí, que é errado isso aqui. Esse negócio tá errado. É errado. Plantão da Globo não é não. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Porque. Rapaz, não tem aqui, rapaz. Olha. Porque tinha que. Acho que a gente não. Nada é produzido. Então, vamos lá. Ver se dá certo aqui. Não.
Não. Ah, Natália, não tem aqui a musiquinha do Coelho, que a gente sempre pôs. Então, acho que é alguém querendo te mandar um recado aí. Oi, bom dia, Gabriel. Bom dia, audiência do HV. Bom dia, amor. Bom, eu recebi com muita alegria o convite para deixar aqui essa mensagem e fiquei pensando, caramba, é o primeiro Dia das Mães dela, né? A gente tem uma brincadeira interna de que eu já vivi um Dia dos Pais, quando a gente ainda estava grávida, né? Mas a Natália está vivendo toda essa experiência agora pela primeira vez. E fiquei pensando também o que dizer, o que poder contribuir aqui, né? E eu acho que o que eu mais preciso destacar é uma admiração gigantesca, assim. Tem um livro que eu e a Natália já conversamos, e aqui não é um publi, que chama Mãe Recém-Nascida. Eu fico vendo, assim, né, o quanto que foi grandioso essa experiência até aqui e o quanto ainda vai ser. Eu vi nascer uma mãe incrível, que só aprende, cresce e melhora a cada dia, que viveu experiências que, assim, jamais imaginava. Eu lembro que uma das coisas que ela mais dizia, eu fico preocupada porque eu tenho um sono pesado e como vai ser quando o bebê vier? Eu dizia, quando vier, a gente vai saber e eu tenho certeza que você vai acordar quando precisar. E quantas vezes não acordou até aqui, hein? E olha que são só alguns meses. Mas eu acho que tem essa dinâmica, essa força, assim, uma força feminina que eu vejo, né? E é um privilégio para mim poder acompanhar todo esse processo da Natália, essa experiência, essa mudança de vida. Em Minas tem um ditado que assim que deu positivo no teste de gravidez, nasce uma mãe. Eu vi uma mãe que nasceu lá atrás na gravidez, que vem crescendo, vem desenvolvendo, vem aprendendo, ganhando força, ganhando habilidades, e que estuda, que se prepara, que busca saber mais, que me dizia, eu nunca troquei uma fralda, né? Como vai ser agora? Eu falei, vai ser a experiência que a gente vai fazer. E, acima de tudo, cresceu muito em fé. Me impressiona também isso. E talvez seja daí que venha também tanta força, né? Eu agradeço a Deus todos os dias por ser marido, por ter Natália como companheira de vida e por ter o privilégio de acompanhar esse caminho, essa experiência, esse crescimento na maternidade. Eu sempre digo para ela que ela é uma mãe incrível. E eu volto a repetir aqui com toda a audiência, que fique registrado para o YouTube, fique registrado aí para o seu canal, Gabriel. Uma mãe incrível. Uma alegria de vê-la todo dia nessa vocação. E que, assim, é uma inspiração para mim também, né? Enquanto pai, enquanto co-criador. Eu acho que se eu tiver alguma dúvida, se já me inspirar em alguém, com certeza a Natália é uma dessas pessoas que eu tenho que me inspirar. Eu tenho a alegria de ter ao lado todo santo dia. O nosso filho, José Pedro, tem também uma sorte gigantesca para a vida. Vida, te amo, te admiro e um grande beijo. Ai, vou chorar aqui agora. Como não se emocionar, Gabriel? Qual foi? Pois é. Que obrigado. Não deu para fazer os efeitos especiais, mas foi isso. Natália, eu esqueci de te perguntar. E desejo de gravidez? Cara, eu não tive desejos, mas Eu tô assim, começando a fizeram achar que muitas isso é vontades lenda, para mim. Oi? sabia? Eu tô começando a achar que isso é lenda, porque tem muita gente que não. Mas você Não não tem. tive, mas fizeram muitas vontades minhas. Tipo, eu pedi, a minha sogra fez empadão para mim, e eu tava na restrição também, então, não E, sei, porque eu tive diabetes gestacional, eu tive que tirar farinha, agora eu tô tendo que tirar um pouco dos derivados de leite. Aí, Nath, só obrigado. um segundinho, rapidinho, Gabriel, antes de você encerrar. Hã? Oh, Alguém vai dar um oizinho aqui, eu acho. oi?
Alguém vai dar um oizinho aqui. Que isso, olha aí. Acordaram o bebezinho aposentado, cara. Que isso. Cadê? Gente, teremos uma presença especial. Você que não viu, não vai ver o vídeo. Ó, vamos ver como é que ele tá bicudinho, porque tiramos ele do TT. Dá um oi pro tio. Ah, ei, cara. Ó, o bochechão. Ô, tio Gabriel. Ó, Fala, oi, Ei, ei, dá um oi ó. pro Em tio. breve a gente vai se conhecer aí, apertar a mão e tal. Novo Gen Mas 5. te tiraram do teu descanso, né, cara? Brincadeira isso. Gostosinho demais. Não acredito, cara, que tiraram você do seu descanso. Nath, então, obrigado pela presença, obrigado por topar mais uma vez essa loucura. E espero que a gente se reveja em breve. Se Deus quiser, Gabriel. Beijão nesse garotão aí. Ó, já tá me mordendo aqui, ó. Que já tá grandão, tá com muita saúde, doido para comer, o coitado, ó, já tá atrás de morder alguma coisa. E o que você deseja para esse seu primeiro Dia das Mães? Saúde. Acho que depois que a gente tem experiência de hospital, a gente deseja muita saúde. E que seja leve, que seja bom. E que seja em família, né? Que eu acho que é uma das Tá coisas rindo, mais né? preciosas. Meu amor. Gostou aí. Com bastante bagunça, sorriso. Né, filho? Ainda tô tentando descobrir com que ele parece. Ele é uma mistura, né? A minha sogra fala que ele é a cara do Felipe. Eu acho que o nariz e o bico dele é meu. Ele ficou... Um pouco, vamos ver. Eu acho que ele lembra muito sem ser o mais novo, o outro lá. O Fábio, muita gente Nossa, fala. muito parecido com o Fábio, muito parecido com o Muita Fábio. gente fala. Então é isso, Nath. Muito obrigado. Que Nossa Senhora te guie e que a gente possa ter outros papos sobre isso. Gente, deixem aí seu like, essas coisas todas. Se quiser também, deixe. Se não quiser, paciência. É isso, então. Um beijão. Um abraço, José. Até a próxima. Vou concluir aqui. A gente se vê por aí. Tchau. É isso, gente. Quem gostou, se inscreve aí no canal, deixa um joinha, deixa aí nos comentários as sugestões de vocês, para quem Gabriel deve trazer. E é isso aí. Um abraço e até mais.